primeira pergunta é a seguinte: Norberto Bobbio, ao publicar o seu livro, hoje clássico, Direita e Esquerda, às vésperas da eleição parlamentar italiana de 94, disse que já vinha estudando o tema há muitos anos, mas que escolheu publicar o livro em 94, pois nunca antes desta data o debate político italiano se mostrava tão dicotomizado e tão apaixonado. No Brasil, acontece a mesma coisa em relação ao impeachment, que é o tema do seu livro. Podemos dizer que, assim como o texto de Bobbio, o seu livro é um misto de descrição do tema, mas também é um livro de intervenção? Ronaldo, acredito que sim. Dentre outras coisas, o livro Impeachment à Luz do Constitucionalismo Contemporâneo, ele é um livro que, de fato, tem um pouco das duas coisas. Ele, na verdade, eu dou aula de Direito Constitucional há um bom tempo, só de Universidade Federal, tenho 10 anos e tenho 18 anos de docência. E desde o começo que sempre fui professor de Direito Constitucional, lecionei outras disciplinas também, mas Direito Constitucional sempre foi o meu forte. E sempre dei aula sobre impeachment, E, enfim, mais uma aula de graduação é uma aula que você dá ali com aquelas informações básicas. Tinha o caso Collor, um pouco do caso Collor, um pouco das linhas gerais, mas o aprofundamento desse estudo, de fato, ele se deu a partir do momento em que tivemos aí a crise política, a dificuldade da presidente Dilma Rousseff de governar, e uma série de questionamentos acerca das famosas pedaladas fiscais, dos decretos tidos por ilegais, se isso configuraria impeachment, crime de responsabilidade para um processo de impeachment. Enfim, e num primeiro momento eu me vi numa situação em que nenhum dos autores que fizeram pareceres sobre o tema me satisfaziam, nem aqueles que defendiam as teses pró-impeachment da presidente, que isso aí fundamentaria o impeachment, nem aqueles que eram contrários. No fundo eu me senti pouco à vontade até em defender uma ou outra tese. Então eu resolvi com isso aprofundar os estudos especificamente sobre o tema, então abordando outros casos de impeachment, as hipóteses, as ideias sobre impeachment e, claro, não deixar também de fazer uma referência ao caso, ao atual caso da presidente Dilma, mas na verdade o livro é muito mais do que isso, O caso da presidente Dilma é só um dos tópicos do livro, na medida em que os demais tópicos versam sobre outros assuntos relacionados com o impeachment, mas sobre outros assuntos. Então, é um estudo um pouco mais amplo, tentando refletir, digamos assim, tentando descrever, de fato, o que foi o impeachment ao longo da história, desde suas origens até os casos concretos que efetivamente ocorreram, e também não deixa de ser um texto também de intervenção, Essa analogia com o Bobbio, que muito me honra, por sinal, é tão grande, um autor que é um referencial, eu acho que de qualquer pessoa que estuda Direito e Ciência Política, mas eu acredito que essa analogia ela é feliz na medida em que é um livro que que é um desafio grande, porque é um livro, tentar refletir de forma sóbria e ponderada em um momento de um verdadeiro turbilhão político, de muitas paixões, de muitos passionalismos, o que às vezes dificulta a análise mais sóbria, a análise mais científica e tudo mais, mas foi um desafio que eu resolvi topar no ano passado e passei uns meses dedicado a esse projeto. A Juruá topou publicar o livro num tempo relativamente curto, já que eu concluí o estudo em janeiro e no final de março o livro já estava sendo encaminhado para mim e para as livrarias, de modo que é um livro que, sem dúvida alguma, ele é bastante descritivo, mas ao mesmo tempo ele tem essa perspectiva de ser também uma intervenção, já que ele tem uma posição, enfim, eu defendo uma posição dentro do livro e não deixo de atuar também, não só como jurista, mas como cidadão, dando sua opinião nesse sentido também. Mas é um livro essencialmente jurídico, acadêmico, um pouco distante dos passionalismos que hoje em dia estão tão comuns. E o livro procura fugir disso, procura ser mais analítico, mais sóbrio, mais, eu não diria imparcial, mas essencialmente ponderado, sóbrio e ponderado, como deve ser um estudo de fato acadêmico. Como eu disse na pergunta anterior, um dos debates mais permanentes na sociedade brasileira é sobre o impeachment mesmo,
Porém, a história dele é muito mais longa do que a nossa jovem democracia. Inclusive, ele não surge nem em um sistema presidencialista como o nosso. No seu livro, o senhor aborda o contexto em que surge esse instrumento político-jurídico e como ele foi importado para o Brasil. Fala um pouco sobre isso para a gente. Na verdade, como a ideia do texto foi uma ideia, digamos assim, mais ampla, né? Uma ideia de não abordar especificamente ou somente o caso da atual presidente, e sim fazer um levantamento histórico, inclusive, do processo de impeachment, inclusive dessa forma comparada, é que nós encaramos esse desafio, né? No caso, eu procurei exatamente verificar as origens, né? E é algo que eu já sabia, mas não tinha aprofundado isso em termos analíticos, né? E foi ver justamente as origens dele no parlamentarismo, né? Que curiosamente é um instituto tão associado ao presidencialismo, mas na verdade ele nasceu no parlamentarismo inglês, né? Lá pelos idos do século XIV, em que os ministros do rei, embora o rei fosse tido por intocável, mas os ministros do rei não, né? Os ministros do rei poderiam ser impugnados através desse processo, só que ao longo do tempo foi um processo que se mostrou, digamos assim, excessivamente formalista, com a necessidade de se respeitar muitas das garantias do rule of law, né, do Estado de Direito, o que seria um equivalente ao Estado de Direito, e foi um processo que, dado essa situação e, consequentemente, a criação posterior de um instrumento mais eficaz, que era o voto de desconfiança, ou a moção de desconfiança, que seria uma tradução mais literal, esse instrumento foi abandonado dentre os britânicos. É um instrumento que tem mais de 200 anos que não é utilizado. Por outro lado, ele foi importado pelos Estados Unidos, inicialmente, e pela influência dos Estados Unidos nos países presidencialistas da América Latina, em especial, esse instrumento passou a integrar as constituições desses países latino-americanos, muito embora ele foi de escassa utilização, né, tanto nos Estados Unidos como também nos países latino-americanos. Mas praticamente todas as constituições dos países latino-americanos prevêem o impeachment, com algumas variações do ponto de vista das hipóteses de sua aplicabilidade, mas de um modo geral é um instituto que, muito embora a sua origem seja no parlamentarismo, ela, na verdade, hoje é um instituto tipicamente presidencialista. Certo. A minha pergunta vai nesse sentido também, que o senhor falou do voto de desconfiança parlamentarista, que o debate em torno do impeachment, como é natural, envolve muita emoção. E não é raro vermos uma série de considerações equivocadas sobre esse instituto. Eu gostaria que o senhor falasse das diferenças que existem entre o impeachment e outros institutos jurídicos, como é o caso do recall e o voto de desconfiança parlamentarista. No caso do recall, ele é um instrumento que existe, na verdade, com esse nome, ele existe basicamente nos Estados Unidos e com questões muito mais relativas a municípios e estados, né? Então, várias autoridades, até mesmo juízes, podem sofrer um recall, que seria exatamente quando a autoridade é eleita. E nos Estados Unidos existem alguns estados que o próprio juiz ele é eleito, né? Então é diferente do nosso caso, que o juiz é concursado, em linhas gerais. No caso dos Estados Unidos, o juiz, em alguns casos, é eleito, e aí, como qualquer agente eleito, em alguns desses estados, há a previsão do recall, que seria uma espécie de revogação antecipada do mandato através de uma votação popular. Então, em algumas hipóteses, é possível se convocar a população a uma nova eleição no meio do mandato, mais ou menos, para que o juiz, o prefeito, enfim, o agente público que seja eletivo e que esteja exercendo o mandato possa ter o seu mandato abreviado, se a população, obviamente, se posicionar dessa forma. E é um instrumento que terminou, apesar de lá não ser utilizado a nível federal, mas ele terminou sendo também um instrumento de influência, em alguns casos, no presidencialismo latino-americano, em alguns casos dos chamados referendos revogatórios de mandato, né, que é um instituto, digamos assim, praticamente idêntico ao recall, só que colocado na esfera presidencial, né? Alguns, inclusive, chamam de recall presidencial, né? Que basicamente ele tem essa presença principalmente nas constituições do chamado novo constitucionalismo latino-americano, né? Que são constituições a partir da década de 90 que passaram a adotar esse mecanismo, né? Um destaque eu faria principalmente para a Constituição da Colômbia de 1991, né? Eu acho que foi a primeira a instituir efetivamente esse referendo,
Veio depois a Constituição da Venezuela, de 1999, e também as constituições do Equador, de 2008, e da Bolívia, de 2009. Então, essas constituições prevêem isso, que é a possibilidade de um percentual da população, variável aí entre 10% a 15%, solicitar a realização de um referendo desse no meio do mandato do presidente, exatamente numa situação em que o presidente, nesse caso, poderia ter o seu mandato abreviado caso a população nesse referendo votasse por essa abreviação. Existe, assim, inclusive uma possibilidade muito interessante que eu acho particularmente, que é a possibilidade da morte cruzada na Constituição do Equador, que tanto o presidente como o parlamento podem destituir uns aos outros desde que se autodestituam também. Ou seja, se o parlamento resolver destituir o presidente, ele pode fazê-lo, mas ele tem que convocar também para o próprio parlamento eleições gerais. Ou seja, é uma corresponsabilidade que eles têm, e o presidente é a mesma coisa. O presidente pode dissolver o parlamento, mas ele é obrigado também a convocar eleições gerais para o seu mandato, submeter, no caso, o seu mandato a um escrutínio popular. Então, há uma tentativa aí, é um sistema muito novo, a gente não sabe exatamente se isso vai efetivamente vingar, mas é um sistema interessante sob esse ponto de vista, porque cria a necessidade de uma corresponsabilidade entre presidente e Congresso. Então é uma experiência interessante. O voto de desconfiança, por sua vez, é típico do parlamentarismo. Quando você tem uma diferença entre presidente e primeiro-ministro, você tem um primeiro-ministro que é eleito pelo próprio parlamento, que precisa da confiança desse parlamento. Caso esse parlamento não entenda que o primeiro-ministro não tem condições políticas de governar, ele, sem que seja necessário nenhum cometimento de crime, nenhum processo criminal, nada dessa natureza, apenas por uma avaliação política, o parlamento pode destituir o primeiro-ministro, através do chamado voto de desconfiança. Ele aprova um voto de desconfiança e destitui o primeiro-ministro. Só que aí tem um detalhe. O presidente, ou o rei, no caso das monarquias, ou o presidente nas repúblicas, ele continua o mandato. Eles não destituem o presidente e não destituem o rei. Eles destituem só o primeiro-ministro, só o chefe de governo. Então há uma diferença entre querer destituir o chefe de Estado, que aí já seria algo mais sério, e o voto de desconfiança não serve para isso, ele só vai efetivamente servir para destituir o primeiro-ministro. Há um sistema diferente do nosso e também diferente desses referendos revogatórios que são dentro do presidencialismo, que coexiste com o impeachment. O impeachment continua, ele existe, só que o impeachment tem sempre essa exigência maior do cometimento de um crime, ao passo que o referendo revogatório, ou recall, ele não haveria necessidade de exigir que o presidente incorresse num crime. Basta que ele não tenha condições políticas ou se mostre inábil politicamente para continuar governando, obviamente com análise pela população e não pelo parlamento. Agora, o interessante é que nenhum desses institutos existe no Brasil, né? É consagrado por nossa Constituição. Às vezes, no debate, inclusive na imprensa, se fala desses institutos ou sobre a má gestão da atual presidente como um dos requisitos para iniciar a ação do impeachment. É interessante que a própria proposta, a denúncia feita pela OAB é muito nesse sentido, né? No sentido de que o impeachment da presidente se daria pelo cômputo geral, né? Pelo conjunto da obra e não por algo específico, né? Isso, é porque há uma confusão muito grande. Na verdade, essa confusão ela é uma confusão que ocorreu, inclusive, ao longo da história no próprio Instituto, né? Os federalistas lá atrás, os autores do célebre estudo chamado O Federalista, o Hamilton, o Madison e o Jay. Especificamente o Alexander Hamilton, ele tem uma passagem, do que seriam hoje capítulos do Federalista, ele fala que o impeachment seria um instituto essencialmente político, né, para punir maus administradores e tudo mais. Então, assim, na verdade é uma confusão antiga, né? Não há um entendimento unânime sobre a natureza do impeachment, né? Muita gente, aqui no Brasil inclusive, o livro mais célebre sobre isso, e inclusive foi um dos motivos que eu resolvi escrever, porque o último livro específico sobre impeachment tinha sido o livro do Paulo Brossard, que é um livro da década de 60 ainda, né? Sequer está atualizado com o caso Collor. Foi um dos meus motivadores para escrever o livro que eu estou publicando agora. Mas o mesmo Paulo Brossard, ele tinha esse entendimento.
que os chamados crimes de responsabilidade eles eram só infrações político-administrativas e logo seria um instrumento essencialmente político. Mas é uma visão que ao longo do tempo foi se debilitando do ponto de vista da concretude do processo de impeachment. Basta dizer que um processo de impeachment que teve uma caracterização política muito forte foi o primeiro processo lá de um presidente norte-americano, em 1867, o presidente Andrew Johnson, que a ideia de uma condenação política ela terminou sendo rejeitada naquela ocasião. E os dois outros casos nos Estados Unidos que não chegaram à condenação, que foi o caso do Nixon e o caso do Bill Clinton, eles foram casos essencialmente criminais. No caso do Nixon havia o chamado escândalo Watergate e a espionagem dos adversários políticos, inclusive com escutas telefônicas, envolvendo todo esse contexto de um cometimento de crimes por parte do presidente. E no caso do Bill Clinton, apesar de ser um tanto quanto bizarro, aquela história da estagiária da Casa Branca, mas havia acusação de perjúrio e, enfim, do cometimento de crime, a obstrução da justiça também, ele foi acusado disso. Então, nesses dois casos não houve um claro direcionamento criminal do processo de impeachment e não meramente político. Lógico que seria ingenuidade imaginarmos que as condições políticas elas não estão presentes e o fato de um presidente ter mais ou menos popularidade não influencia, claro que influencia. Eu acredito que no caso do Brasil talvez até demasiadamente, mas é um processo que nesses casos, no caso da Venezuela e do Andrés Pérez na década de 90, o próprio caso do Collor, houve o cometimento de crimes comuns e crimes de responsabilidade. Existe o componente político, existe, digamos assim, a análise política, sem dúvida alguma, mas o impeachment, de um modo geral, ele tem se caminhado por, no mínimo, ser um processo político criminal, ou às vezes até exacerbadamente criminal, que é, por exemplo, uma visão que o Supremo tem em relação a governadores e prefeitos, num processo que, para o Supremo, essencialmente segue as linhas mestras do direito penal, com as suas garantias e tudo mais. Professor, uma das principais discussões na sociedade brasileira é se o impeachment constitui golpe ou não. O senhor, logo no início do livro, trata logo de esclarecer que o impeachment não é golpe, pois está previsto na Constituição. Mas, ao mesmo tempo, afirma que ele e outros mecanismos jurídicos podem disfarçar rupturas materiais com o Estado de Direito. Fala um pouco sobre isso para a gente. Na verdade, há um pouco aquela história dos lados em disputa quererem, digamos assim, talvez uma relação, mostrar que o outro lado seria pior, talvez, do que o que efetivamente seja. Então, assim, retoricamente se diz, é um golpe, a presidente é criminosa, enfim, existe sempre essa tentativa, de modo geral, de se colocar a questão de forma talvez exagerada, Eu não estou dizendo que necessariamente seja o caso, porque eu inclusive entendo quem tem chamado o atual processo de golpe, mas ele, quando nós tentamos fazer isso a partir de uma análise conceitual, principalmente dos conceitos de teoria política, é difícil caracterizar o atual processo de um golpe de Estado, na medida em que haveriam exigências maiores para uma caracterização de mecanismos como esses, como golpes de Estado. No entanto, existem autores, existe um cientista político argentino, por exemplo, que eu cito no livro, o Aníbal Pérez Liñán, que ele, dentre outras coisas, ele é professor de universidade norte-americana, na verdade, de Pittsburgh, mas é argentino. E ele tem estudos sobre as realidades latino-americanas, sobre as ditaduras e tudo mais, e fala de algumas situações que ficam ali limítrofes entre democracia e ditadura, diferentemente do que ocorreu no passado, com os golpes militares clássicos, com aquela coisa de derrubar o presidente à força e tudo mais, que aí claramente é um golpe de Estado, como foi o caso de 1964 aqui no Brasil, Ali é uma coisa muito clara do ponto de vista da teoria política que se trata de efetivo golpe de Estado. Mas é um pouco mais complicado quando esses processos eles são subreptícios, eles mantêm uma certa roupagem legal. Então isso é uma caracterização mais complicada. O Pérez Liñán ele cogita essa possibilidade, por exemplo, de um processo como o atual, na medida em que há um questionamento que eu faço, inclusive dentro do livro, da ausência de fundamento jurídico para se caracterizar o crime de responsabilidade, o que para algumas pessoas seria visto logo como golpe.
Isso é compreensível, mas, por outro lado, para se ser mais rigoroso cientificamente, nós enfrentamos alguma dificuldade em caracterizar isso como golpe, considerando que, dentre outras coisas, tratam-se de teses jurídicas que podem ser vistas como mais ou menos fortes, né, mais ou menos consistentes, e que a linha entre a inconsistência de uma tese jurídica e um efetivo golpe, ela é uma linha que pode ser muito próxima ou muito distante. Então, é uma caracterização que de fato eu não faço no livro, né? Não procuro ir por essa linha de que tratar-se-ia de um golpe de Estado. Muito embora eu, digamos assim, eu compreendo quem o faz, né? No sentido de que esses mecanismos legais eles podem ser utilizados de fato para disfarçar golpes de Estado. Talvez o exemplo mais clássico seja o da Alemanha nazista, né? Digamos assim, com a ascensão formal estritamente dentro da Constituição e da lei do que aconteceu com Hitler, né, que se tornou primeiro-ministro exatamente dentro das regras constitucionais da Constituição de Weimar, e depois utilizou-se desses mesmos mecanismos legais para implementar em poucos meses uma ditadura nazista, extirpando a oposição, deixando, mantendo as aparências legais, mas disfarçando-as, disfarçando, na verdade, um golpe de Estado dentro de formas legais. Então é preciso ter um certo cuidado para não sermos excessivamente formalistas de acharmos que, porque está na Constituição, porque é um instrumento constitucional, automaticamente seria legítimo. Então a legitimidade é uma das questões que hoje tem sido muito questionadas em relação ao processo de impeachment, e eu, inclusive, no livro defendo a tese de que não há, até o momento, elementos suficientes à caracterização do crime de responsabilidade por parte da presidente. Mas, sendo fiel também à cientificidade, eu procuro não caracterizar isso como golpe de Estado, na medida em que também não encontro conceitualmente uma base sólida o suficiente para caracterizar isso como golpe de Estado. Mas entendo quem o faz. Certo. No seu livro, o senhor aborda tanto o impeachment do presidente Collor quanto o processo da atual presidente Dilma Rousseff. É possível traçar um paralelo entre os dois casos? Na verdade, nenhuma história como essas, ela é completamente original, nem também é completamente igual à outra. Então, há coisas muito parecidas. Acredito que a situação política é uma situação que efetivamente se parece, no ponto de vista da dificuldade, por exemplo, alguns pontos semelhantes, né? Se a gente pudesse fazer assim, semelhanças e diferenças. Alguns dos pontos semelhantes, a crise política, a dificuldade que o governo tem de negociar com o Congresso Nacional, isso é similar, né? Tanto o presidente Collor como a presidente Dilma têm uma grande dificuldade de negociação política, efetivamente não são grandes negociadores, como foi o caso do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique, né? Que tinham, digamos assim, um melhor jogo de cintura na questão da negociação política. Aliado a isso, crise econômica. Para muitos, inclusive, quando analisam isso sociologicamente, a crise econômica talvez seja o mais forte de tudo isso. Quer dizer, se as pessoas, talvez, se o país estivesse economicamente bem, não tivesse nenhum problema do ponto de vista da sua produção de riquezas, do crescimento econômico, dessas questões todas, talvez as pessoas não estivessem nem cogitando essa possibilidade. Então, há esse panorama, que eu diria que é semelhante, né? No caso do Collor havia uma hiperinflação, no caso atual da Dilma, depois de um período razoavelmente longo, de muitos anos de crescimento econômico do Brasil, de diminuição de desemprego, hoje estamos vivendo de fato um processo inverso, né? De aumento de desemprego, de crise econômica e tudo mais. Então nisso parecem bastante, né? Agora existem obviamente algumas diferenças, né? Diferenças também do ponto de vista político, no sentido de que o ex-presidente Fernando Collor ele tinha sido eleito por um partido inexpressivo, então a força era muito uma força pessoal, ao passo que a Dilma Rousseff é uma presidente eleita por um partido que tem uma base social forte. Enfim, é muito provável, por exemplo, que independentemente do resultado do processo de impeachment, eu não apostaria numa grande vantagem. O processo do Collor foram mais de 400 deputados votando a favor do impeachment. Eu acho que a oposição dificilmente vai atingir esse número. São 342 o número. Pode ser que a oposição consiga os 342, talvez um pouco mais, mas eu não acredito numa vitória acachapante. Não acredito nos mesmos números que ocorreram com o caso Collor, né? E, por outro lado, há diferenças do ponto de vista dos crimes também, né? Que, embora as gestões de ambos os presidentes se mostrem
na minha avaliação, sofríveis, né? Tanto o Collor lá atrás como a atual presidente Dilma Rousseff, realmente suas gestões deixam muito a desejar. Agora, por outro lado, do ponto de vista do cometimento efetivo de crimes, nós tivemos, no caso Collor, a existência de uma CPI que passou vários meses investigando o cometimento desses crimes, e o Collor foi indiciado e posteriormente processado por 6 crimes comuns e 2 crimes de responsabilidade, pelos quais foi condenado no Senado, no caso dos 2 crimes de responsabilidade, e pelos 6 crimes comuns ele terminou absolvido. Em 5 deles não encontraram elementos probatórios suficientes para a sua condenação, e em um deles, que foi o crime de corrupção passiva, encontraram, mas as provas eram provas obtidas por meios ilícitos, né? Daí as pessoas até entenderem a importância desse debate referente ao aproveitamento dessas provas. Então é importante dizer isso. Então, nesse caso ele foi absolvido, não pelas provas não indicarem a sua participação, mas pelo fato de que as provas foram, de fato, provas obtidas por meios ilícitos, segundo a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu na época. Então, tem essas diferenças. No caso da Dilma, da presidente Dilma, ela é acusada somente de 2 crimes de responsabilidade, que para alguns, dentre os quais eu me incluo, não poderiam ser tipificados como crimes de responsabilidade, né? Eu entendo particularmente que as pedaladas fiscais e os decretos ilegais, embora sejam ilícitos, não configuram crimes e menos ainda crimes de responsabilidade. Certo, professor, uma última pergunta. Quais são as consequências no que atina ao fortalecimento das instituições democráticas se acontecer com a presidente Dilma o que aconteceu com o presidente Collor? Isto é, ser condenada politicamente e ser absolvida judicialmente. No caso da presidente Dilma, como ela está sendo acusada somente de crimes de responsabilidade, ela não teria mesmo, em princípio, né? A não ser que aconteça alguma coisa daqui por diante. Mas até o momento ela sofreria apenas a condenação pelo Senado, caso venha a ter o processo autorizado pela Câmara e condenação pelo Senado. O que pode, na verdade, ser um sintoma ou posteriormente ficar um sintoma de enfraquecimento das instituições se a pecha de um processo golpista pegar, né, na medida em que, por exemplo, algumas falhas, inclusive procedimentais, seja antes da decisão do Supremo, no mês de dezembro do ano passado, quando a Câmara aparentemente descumpriu o seu próprio regimento interno, seja em situações como, por exemplo, essa criação de sessões extras nas segundas e nas sextas, para abreviar, aparentemente numa manobra para abreviar o prazo de defesa da presidente, né, já que as sessões no Congresso costumam ocorrer de terça a quinta, né, segundas e sextas normalmente são reuniões de comissões, coisas do gênero, de modo que corre-se esse risco, né, de um processo ser um processo que, embora previsto constitucionalmente, ele possa ter sua legitimidade questionada a partir do momento que o se utilizou de mecanismos questionáveis, para não falar de ser um processo que, por exemplo, na Câmara dos Deputados é presidido por um deputado, o atual presidente da Câmara, que sofre aí inúmeras acusações, na verdade acusações que até o momento se mostram até bem mais consistentes do que as acusações dirigidas contra a presidente. É um pouco aquela história de que é um processo que não somente deve ser legal, mas deve ter também essa aura de legitimidade, né? Ele não deve ser um processo mal conduzido, que se fique a impressão de que a condenação foi estritamente política, né, por razões estritamente políticas, já que se exige constitucionalmente a existência concreta do crime. Professor, só para finalizar mesmo, convide a comunidade jurídica a ler o seu livro. Por que a comunidade jurídica tem que ler esse livro? Eu acredito que, pelo fato de ser uma monografia, digamos assim, um trabalho monográfico que traz elementos novos à discussão do impeachment, eu acredito que ele é um trabalho, por exemplo, muito diferente do trabalho do Paulo Brossard, e é um trabalho que vem eu senti falta de trabalhos, né? Na verdade, uma das motivações foi essa também. Eu procurei trabalhos sobre impeachment mais recentes e efetivamente não encontrei. Eu soube que estão para sair 2 livros, mas o meu saiu primeiro, né? Foi uma vantagem, né? Nesse sentido, né? Uma desvantagem porque eu não pude consultá-los, né? Mas uma vantagem no sentido que o meu saiu primeiro. Eu acredito que ele supre também uma lacuna, ele vem num momento oportuno, do ponto de vista político, né, da discussão séria, analítica e ponderada acerca do tema,
E supre aí também uma lacuna importante, né, que era um estudo específico sobre impeachment e sobre todas as questões que giram em torno do impeachment, as questões jurídicas principalmente, as polêmicas e tudo mais, que eu procuro enfrentar no livro sem, digamos assim, sem fugir delas, mas procurando analisá-las com consistência, com argumentação, com uma boa teoria de base e tudo mais. Tá bom, professor. Obrigado. Obrigado.